Beleza. Ah, mas ó, tava 59 Deixa players, agora aberto. tá 57. Deixa aberto durante o Ah, jogo. não sabia que dava. Tudo bem, então. Você deixou aberto? Esse não tá fechado. Ah, tá bom. Ah, tudo bem, eu vou tirar agora que o pessoal não gosta. Nem das outras vocês não gostam? Tem umas mais suspensas, mais assim, a suspensa. Toda música de suspense é da hora. Essa de suspense é boa. Baixinha, assim. Bom mesmo é lo-fi brasileiro. Depois vou mandar um lo-fi brasileiro muito bom. Tá, acho que todo mundo já... Pera, quanta gente... Ah, todo mundo já respondeu. Legal. Falta 8 segundos. Não tem tanta diferença. Ai, eu fico ansiosa com essas coisas de 60 segundos. É, menino, tá grande, né? Tarará. Essa questão alguém quer comentar? Não sei quem fez. A TM e o João também tinha feito uma questão desse estilo, se vocês quiserem comentar, senão a gente passa. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Estamos, Vamos, perfeitamente. Então, gente, eu acho que não sei se precisa comentar, vocês acham? A galera foi bem, né? Parece. Ah, então tudo bem. É. Pode, passar, tô tranquila. cancelado. Interessante. Cadê vó? Cadê vó? Bem, pessoal, essa foi uma questão bem básica, né? Bem lá do inicinho. E todo mundo foi muito bem. Só é importante lembrar as importâncias disso, né? Principalmente do porquê a circulação sistêmica é paralela, mas acho que vocês já estão cientes disso. Se for para lembrar de alguma coisa, que lembrem disso. Por que que a gente tem essa circulação em paralelo? Pode. Obrigado, Babi. Muito bom. Emocionante aqui a disputa. Essa música aqui eu tô achando estilosa até, ó. É um pouco diferente. Eu achei. Eita, já é o debate. Foi a Sabrina? Essa daí é da Sabrina. Oi, gente. Eu sou o da Ana. Opa, estamos ouvindo falar. sim. Então, gente, essa daí a resposta certa é verdadeiro, né? E é referente à interpretação daquelas equações que a gente passou na aula. E é a lei de Poincare, que fala referente à resistência, que não dá para mim passar agora para vocês. Mas a resistência é igual a comprimento vezes, dividido pelo raio a quarta potência. Aí, unindo essa equação, a equação de fluxo, a gente tem que o fluxo é diretamente proporcional ao raio do vaso à quarta potência. Então, acho que vocês têm que rever aquelas equações para vocês interpretarem melhor. É que eu não consigo passar agora a equação, mas está no material e tudo mais. Beleza? Beleza. Então, next.
Interessante, Cadevô caiu. Sinto Tem uma muito, Cadevô. pergunta que abre. Eu posso responder. Tava lendo aqui agora. A questão... Não. A gente tem que a circulação entre o sistema, a circulação pulmonar em relação à circulação sistêmica é em série. Pensa que todo o sangue que vai para os pulmões, ele vai voltar para o coração pelo mesmo caminho e vai para a circulação sistêmica. Na circulação sistêmica, a gente tem essa circulação em paralelo, que a gente vai ter as divisões do fluxo sanguíneo entre as diferentes regiões do corpo, para aquilo de débitos regionais e adaptar a perfusão de um tecido mais ou menos de acordo com a necessidade do corpo, entendeu? Vitor, né? Beleza, pode continuar, Babi. Beleza. Vamos lá, minha gente. eu vou dar um pequeno zoom aqui para vocês verem, depois eu... Opa. Interessante, muito interessante. Pode ir? Vocês. Tá pegando som aí? Tá pegando, tá ótimo. Tá, beleza. Essa questão é bem simples. Eu gostaria de ressaltar uma diferença em relação ao músculo esquelético. Porque no músculo esquelético a gente está acostumado que o cálcio que sai do retículo sarcoplasmático ele já é suficiente para gerar uma força de contração efetiva. Aqui no músculo cardíaco, não. O retículo sarcoplasmático ele não é tão desenvolvido, então não tem tanto cálcio suficiente para gerar uma força. A força que gera é muito pequena. E aí que está a importância dos canais de cálcio tipo L. Aquele canal responsável pelo platô, quando você tem uma entrada contínua de cálcio para dentro da célula. Então, nesse platô, o que acontece? Está entrando o cálcio, e esse cálcio ele vai ativar lá o canal de anodina para poder liberar cálcio retículo sarcoplasmático. Mas como esse cálcio retículo sarcoplasmático é insuficiente, esse cálcio que está entrando pelo canal de cálcio tipo L é que vai ser responsável por esse aporte de cálcio para poder gerar uma força de contração efetiva na célula cardíaca. Liz, eu sou apaixonada pela sua voz. Eu acho que você tem que ser dubladora, assim, no tempo livre. Eu apoio, Isa. Vamos lá! Obrigada. Ai. A favor da música bastante. Vai virar Eu também gostei da música baixa. Também gostei. Gente, todo mundo foi muito bem nessa questão, então só para lembrar que as grandes responsáveis pela resistência periférica são as nossas arqueiras, e não as veias. Isso aí. Tio Zica. Entrou, né? Essa é só para os fãs, viu? Essa é só para os fãs. Quero ver quem vai acertar. Maravilhoso.
Muito bom, muito bom. Olha só, a maioria das pessoas acertou, 27 pessoas acertaram. Realmente são 27. Inclusive, a primeira pessoa que conseguir completar 20 stickers meus oficiais, ou seja, não pode fazer o sticker, e me mandar, ganha uma camisa do Zilza. Mano, A camisa do Zilda é muito bonita, hein? muito bom. E é a camisa do ano passado? É azul escura, do ano passado, ainda não tem desse ano. Isso mesmo, isso mesmo. Muito bom, muito bom. A maioria acertou, então só vou fazer um comentário rápido. A contração ela é tônica, porque o músculo liso dos vasos sanguíneos está sempre em algum nível contraído, e aí ele só contrai um pouco mais ou menos, dependente das necessidades assim, do organismo. E aí, às vezes a gente confunde o mecanismo de contração com o do músculo esquelético, em que há aquele deslocamento da trocomiosina para liberar o sítio da interação da actina-miosina. No músculo cardíaco, esse controle da contração é todo feito pela regulação por fosforilação da enzima miosina TPase. Fosforilada, ela tem a atividade intensificada e desfosforilada reduzida. Muito bom, muito bom. Aqui teve um pouco mais de polêmica. A autorregulação miogênica é como se fosse um reflexo que ocorre nos vasos sanguíneos. Se tem um aumento na pressão dos vasos sanguíneos, eles esticam. Quando eles esticam, eles ativam canais de cálcio dependentes do estiramento. E aí, essa entrada de cálcio vai ativar outros canais de cálcio, que são os canais de cálcio dependentes de voltagem. Isso vai estimular a contração do vaso sanguíneo. Então, aumentou a pressão no vaso, ele estira um pouco e aí ele já se contrai para que o fluxo sanguíneo não aumente tanto, e seja estabilizado. Então, olha, tá acirrado aqui, tá acirrado entre dihidropiridina e Andrewsbury. Muito bom. Caetano Venoso é um nome muito bom também. Também achei. Essa é do Bernardo. Bernardo, quer comentar aí? Quero comentar. Boa tarde, pessoal, Perfeito. tudo bem? A ideia dessa questão era só a gente relembrar que a hiperemia é um fenômeno circulatório em que há um aporte sanguíneo muito maior do que o normal para determinado tecido. E na hiperemia reativa, esse aumento do suprimento resulta de um bloqueio do fluxo. Então, se há uma oclusão num vaso que irriga esse tecido, uma vez que essa oclusão é retirada, que o fluxo é restabelecido, existe uma quantidade muito maior de sangue que passa a atingir esse tecido. E isso acontece porque
alguns vasodilatadores são liberados pelo próprio endotélio no vaso, e um desses é a adenosina. Perfeito. Olha, Caetano Veloso tá subindo, Venoso. Eu gostei desse nome. Eu não tinha visto. É Muito bom. venoso, é muito bom. Muito bom. Alguém quer comentar essa questão? Bom, beleza, então. Olha, essa pode selecionar mais de uma opção. Ai, meu Deus. Eu quero muito ver qual que ela marcou com você. Todas as opções estavam certas, então só as pessoas que marcaram todas realmente ganharam todos os pontos. Essas questões aqui são para quebrar o IADEX. Quero ver. Quero ver ganhar. Ai, droga, eu passei. Tudo queria bem, ver. é surpresa. Meu Deus. Acho que você tem que dar o zoom aí. Como é 60 segundos, eu vou ficar um pouquinho no zoom dado, depois eu vou sair do zoom. Vou tirar o zoom. Dá zoom de novo na imagem, Babi. É que aí o pessoal não consegue ver as alternativas, eu fico meio assim. Babi, você pode mostrar rapidinho de novo a mídia? Uhum. Então, gente, eu trouxe essa questão só para relembrar um pouco vocês daquilo que eu vou dizer que vocês na monitoria, sobre esse atraso na transmissão do impulso no sentido atrioventricular. Porque vocês lembram que tem dois fatores principais que causam um atraso na transmissão do impulso. Então, primeiro, a redução progressiva do número de junções comunicantes, que também podem ser chamadas de gap junction, entre as sucessivas células das vias de condução, e o anel no qual as válvulas cardíacas estão ancoradas, acaba servindo como isolante elétrico. Isso seria o que a maioria acertou. Muito bom. E a Dex voltou. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Perfeito. Quantos segundos tinha na questão, Babi? Ai, que nervoso. Ai, que nervoso. Desculpa, gente.
Era 20 segundos, desculpa, tinha que ter sido 30. Perdão, pessoal. Nossa, eu fiquei nervosa com esse tempo. Você Tô sabe que isso tudo é ansiosa. pelo EADEX, né, gente? Não. Nem vi. Tudo por ele. Desculpa, Marcos. Pergunta de novo, Babi. Ok. Nessa questão, eu trouxe duas perguntas para vocês. O que evita a inversão das válvulas atrioventriculares durante a contração isovolumétrica? E o que causa, em que ponto a válvula aórtica se abre? Sobre isso, o que eu quero que vocês pensem. Durante a contração do miocárdio ventricular, a contração dos músculos capilares que tensiona as cordas tendíneas, que são, curiosidade, elas são mais abundantes no ventrículo esquerdo do que no direito. O tensionamento das cordas tendíneas impede a eversão das cúspides das válvulas atrioventriculares, impedindo também que o sangue retorne aos átrios nessa etapa de contração. Nessa questão, eu queria aproveitar para lembrar que a abertura e o fechamento das válvulas cardíacas depende da diferença de pressão entre as câmaras atriais e as câmaras ventriculares, quando a gente está falando das válvulas atrioventriculares, e a diferença de pressão entre o ventrículo esquerdo e a aorta, no caso da válvula aórtica, e o ventrículo direito e o coro pulmonar, no caso da válvula pulmonar. Assim, quando a pressão intraventricular esquerda supera a pressão na aorta, a válvula aórtica se abre. E a mesma lógica vale para a dinâmica entre o ventrículo direito e a válvula pulmonar. Com o detalhe de que, naturalmente, o limiar de pressão no tronco pulmonar é bem mais baixo do que na aorta, porque a aorta é bem mais calibrosa numa situação normal. Se você, por exemplo, vê numa imagem o tronco pulmonar maior que a aorta, tem alguma coisa errada. Eu queria aproveitar para, rapidinho, falar para vocês, eu não sei se a Nato chegou a mencionar esse detalhe, mas vocês viram que nas outras alternativas, eu mencionava seios de valsada. Eu não sei se vocês chegaram a ver essa parte, mas eu acho que vale a pena, os seios de Valsalva, ou seios aórticos, são áreas de expansão da parede da raiz da aorta, separados uns dos outros pelos triângulos fibrosos que formam as cúspides. Como vocês devem ter visto, as artérias coronárias direita e esquerda, elas emergem justamente dessa raiz da aórtica, logo atrás das cúspides direita e esquerda da válvula aórtica. É nessa posição que ficam os ósseos das coronárias. E quando as cúspides se abrem durante a sístole, os ósseos coronários não são obliterados justamente por causa da presença dessas expansões, desses seios. Assim, quando o sangue é expulso do ventrículo esquerdo sob alta pressão, se formam pequenos vórtices de fluxo, pequenos turbilhonamentos, que garantem a perfusão das artérias coronárias. Estou para revisar aí para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar no chat. O Loli perguntou, seios o quê? Pera. Ai, eu não vejo o chat. Eu vou... São seios de Valsalva, também chamados de seios aórticos. Deu ruim no meu microfone, gente? Assim, dava pra ouvir, só tava com a altura, assim, fazendo já... Tava oscilando. Você falava alto, falava baixo? Tipo, alguma coisa do Porra, meu, Olha lá, mano. Olha ele chegando. Ai, eu não zoei o suficiente. Eu tô... É que tem alguém com o microfone ligado que tá deixando um ruído no fundo. Eu tô ouvindo vocês numa boa. O azul é verdadeiro, o vermelho é falso, gente. Gente, vocês me escutam bem?
Sim, João. A maioria acertou, né? Mas só para comentar, aqui a gente está falando da lei de Frank-Starling, inclusive essa aqui é o próprio enunciado que a professora usou na aula. Mas a maioria acertou, então é isso. É um fenômeno bastante importante no funcionamento do coração. É bastante importante conhecer ele. Mas é isso. Muito bom. Putz, nada mudou. Intenso. Deixa a musiquinha, Babi. Eu tô com saudade. Não é essa musiquinha que eu gosto, mas eu não tô conseguindo. Não tô. Eu tinha selecionado a outra no começo. Oi, gente, tá dando pra ouvir? Certo? Tá sim, belezinha. Tá, o que ocorre é a abertura nos canais de cálcio do tipo L, né, que promovem o influxo rápido de cálcio para dentro da célula. E os canais de cálcio do tipo T, eles vão se abrir antes do limiar ser atingido. Acho que é isso, mais ou menos. Muito bom. Ah, caiu. Nossa. Só que pra ver isso. Que perfeito. E essa eu acho que tá ok, a maioria acertou, e é isso mesmo. Ok. Acirrado. Então, gente. Babi, você pode mostrar de novo a pergunta rapidinho? Sim. Obrigado. Então, gente, aqui a regulação da força, a gente precisa pensar em duas regulações, né, que a gente pode ter, da força, da contração e da frequência. O nó sinatrial, ele regula a frequência da contração e não a força. É verdade que fatores como o influxo de cálcio para a fibra muscular têm a ver com a força, mas nó sinatrial regula a frequência da contração. Lembra que lá tem células autoexcitáveis, inclusive esse é o marca-passo do coração. Força de contração tem a ver com o músculo cardíaco em si, tá bom? A inervação que o músculo em si recebe e tudo mais. Tá? Então é importante não confundir força com frequência. Muito bom. Interessante, uma grande mudança aqui nas... Sumiu. Então, uma grande reestruturação aqui. Muito bom. Caetano Penoso se aproxima. Temos aqui essa bonita imagem. Tá bonitinha mesmo.
Só queria comentar que essa imagem seria uma ótima capa de Facebook para a medicina. Verdade. Então, gente, essa questão aí era só para vocês revisarem mais ou menos o que era o complexo QRS e lembrar também que o eletrocardiograma vai registrar fenômenos elétricos, essencialmente, e não a contração em si. Então, por isso que é despolarização ventricular e não contração ventricular. Acabou, minha gente. Uau! Caetano? Meu Deus! Uau! Muito bom, muito bom. Parabéns, Caetano. Muito Chora, bom, Alex. Caetano Venoso. Ó, eu premiaria Caetano Venoso como o melhor nome e ele ainda ganhou o Kahoot, então realmente. Eu gostei. Eu gostei muito do declínio do EADEX. Quer se identificar? A pessoa que quiser se identificar, assim, a gente dá um docinho depois. E se for o EADEX, a gente zoa. Não, mas o EADEX estava na disputa. Nossa, ele estava jogando com dois celulares, né? Ou jogando no computador e no celular, não sei. Dá pra fazer isso? Acho que sim. Tudo é possível. Muito bom, muito bom. Vou parar aqui de apresentar. É que eu achei muito bonitinha essa. Olha, ponto e Salov ficaram nos próximos. Essa questão, ela foi uma das mais difíceis, com maior índice de erro. Eu acho que eu não acho que estava tão difícil assim. Eu acho que estava claro assim que era para colocar todas. Mas tudo bem. Não. Te amo, Babi. A gente vai comentar o trabalho agora, pessoal? É isso. Eu tô com uma avaliação de fisiologia pronta. Ana, acho que você pode disponibilizar pra gente. E aí. Peraí. Pessoal, a ideia, eu vou explicar mais ou menos o que a gente pensou pro pessoal que tá aí ainda. A gente vai colocar o trabalho. E a gente vai de questão por questão perguntar se tem dúvidas, mas antes das dúvidas a gente vai fazer um breve comentário, né? Cada um de nós vai estar responsável por falar um pouquinho sobre as questões, assim, o que foi pedido. A gente não pode dar resposta, mas a gente queria dar uma orientação final para vocês, visto que a maioria já deve ter feito, né? Mas tudo bem se não tiver também, a gente só vai tentar ajudar nisso aí. Ana, se você quiser, eu disponibilizo. Eu tenho ela aqui também. Eu tô procurando ela aqui, eu tinha salvo o PDF. Vou compartilhar minha tela, então. Vocês estão vendo, gente? Estamos sim. Sim. Pelo amor de Deus, não abre WhatsApp, não. Nossa, olha que badalo. 57 mensagens, menina? Não, 57 conversas, né? Porque o WhatsApp web só conta conversa. Meu Deus. A gente pode começar, então? Ou o pessoal quer 10 minutinhos aí pra dar uma respirada, pegar um café? Acho que a gente pode começar, então, né, Ti? Podemos. Tá, gente.
Primeiro eu queria falar que vocês são muito privilegiados, porque a avaliação de vocês ficou muito linda, assim. A nossa não era assim, não tinha essas figurinhas, não tinha Leonardo da Vinci. Mas, tá. A primeira questão é basicamente sobre as células autoestáveis, né? A 1A é para falar do potencial de ação. Então, é basicamente descrever o gráfico e explicar tudo certinho, cada um dos passos. O B é para descrever a sequência do trajeto de despolarização. Aí vocês vão falar do nó sinatrial, das vias intermodais, tudo isso, como funciona certinho. C, que eu acho que é mais complicadinha, é para explicar basicamente o articular completo e as consequências fisiológicas desse bloqueio. Pessoal, vocês estão escutando a Sara? Eu não tô escutando muito bem agora. Do ruído. Eu vou deixar meu microfone desligado. Quem estiver falando, deixa desligado também para facilitar. Tá, gente, dá para ouvir agora? Dá Alguém sim, tá Sá. ouvindo? Dá sim. Pode continuar. Tá. O que eu estava falando, basicamente, é que a questão 1 é para falar sobre as células autoestáveis, a 1A é para explicar basicamente certinho a curva do potencial de ação nessas células, tranquilo. A 1B também é para descrever o trajeto de despolarização do nó sinoatrial, vias internodais, nó atrioventricular, essas coisas. Também é básico. E a 1C, que eu acho que é mais complicadinho, para falar do que ocorre no bloqueio atrioventricular total, né? Explicar certinho. E acho legal também pesquisar em alguns artigos, colocar a referência para falar das implicações fisiológicas disso, mas acho que o que a Maria Andréia quer é uma coisa mais geral, nada muito complexo. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, gente. Tá dando para ouvir agora? Acho que tá, né? A gente tá ouvindo sim, Sá. Pessoal, quem quiser mandar dúvida, pode abrir o microfone ou mandar no chat mesmo. Ou então só dá um ok no chat aí que a gente segue. Fica à vontade, gente. O pessoal falou que a gente pode seguir. Top, Ti, pode ir para 2. Meu microfone. Tava tentando abrir meu microfone, desculpa, gente. Vamos agora para a questão 2. Eu achei essa questão muito bonitinha. Não sei se alguém aqui de vocês já teve a oportunidade, assim, tipo, de passar um tempo olhando na internet vocês acham fácil algumas das ilustrações feitas por Leonardo da Vinci sobre anatomia, tipo, não só anatomia do coração, mas ele fez desenhos incríveis também sobre o sistema nervoso, assim, gente, olha, posso falar, vale a pena, são desenhos, assim, absurdos de detalhados, então, tipo, para quem curte, recomendo muito. Mas indo direto à questão, ela é uma questão relativamente simples, essa 2. Primeiro, ela pede que vocês expliquem a importância fisiológica do fluxo sanguíneo para as artérias coronárias, e depois, na letra B, pede para descrever a influência do ciclo cardíaco nas variações do fluxo sanguíneo para as artérias coronárias. Ok. Na letra A, quando se fala de importância fisiológica, eu acho que existem alguns pontos que seria interessante vocês mencionarem. Não só nessa questão, tipo, por que é importante ter algum fluxo sanguíneo nas artérias coronárias, mas também porque todo mundo sabe que a função das artérias coronárias é irrigar o coração, só que pode existir a pergunta eventualmente, por que o miocárdio não consegue se nutrir sozinho? Então, eu acho que se vocês souberem responder esse ponto, partindo desse ponto, por que o miocárdio, por que as câmaras cardíacas que vivem cheias de sangue, elas não conseguem se nutrir sozinhas?
E acho que partindo desse ponto, vocês vão estar sabendo explicar bastante bem a importância fisiológica do fluxo coronariano. Na letra B, quando se fala da influência do ciclo cardíaco, o que acontece? Existem alguns fatores, como é possível que vocês tenham visto, existem alguns fatores que causam a variação do fluxo sanguíneo, e esses fatores se relacionam diretamente com algumas fases do ciclo cardíaco. E com alguns, um dos fatores mais influentes na regulação do fluxo para as artérias coronárias é, por exemplo, a pressão aórtica. E aí eu já vou jogar a dica para vocês, como que vocês vão conseguir correlacionar o fluxo sanguíneo com o ciclo cardíaco. Olhem para a pressão aórtica, sabe aquele gráfico que eu mostrei para vocês durante a monitoria? Que mostrava, tipo, as fases do ciclo cardíaco, espaçadas, assim, mostrando a alteração de volume e de pressão ventricular, atrial, a pressão aórtica e tudo mais. Embaixo até tinha uma imagem do eletrocardiograma, das bolhas cardíacas e tal. Comparem aquela imagem com um gráfico que eu imagino que vocês vão encontrar no Google, mas tem um gráfico muito bom que eu recomendo, do capítulo 17 do Berne, sobre propriedades dos vasos, em que ele fala um pouco sobre, ele mostra a variação da pressão aórtica, e logo embaixo ele mostra o fluxo sanguíneo nas artérias coronárias, esquerda e direita. Aí eu acho que, tipo, partindo da pressão aórtica, vocês vão conseguir correlacionar as fases e entender como que o fluxo coronariano se dá. Então, seria isso, mais ou menos. Aí, se vocês tiverem alguma pergunta, eu ia pedir, como eu não consigo, tipo, ver o chat, se alguém puder ler para mim, se aparecer alguma coisa no chat, ou falar no microfone mesmo. Tudo certo. Se aparecer, a gente lê aqui para você. Alguém teve alguma dificuldade em particular com essa questão, ou não entendeu o que a professora estava querendo dizer? Tem uma pergunta. Tudo bem falar do ciclo fásico, né? Ciclo fásico, como assim? Quer dizer, as alterações fásicas. Se você está falando das alterações tipo de pressão durante as fases do ciclo cardíaco, acredito que sim. Seria esse o caminho. É isso? Eu não ouço nada. Isso que a Beatriz está falando também foi uma coisa que pegou para mim nessa questão. Primeiro, eu não entendi muito bem o que ela queria dizer com influência do ciclo cardíaco nas variações do fluxo sanguíneo para as artérias coronárias. E aí, o que eu achei no Guyton também, assim como a Beatriz, é essa relação de que na diástole, os capilares, né, relaxam, o músculo relaxa e aí diminui a pressão nos capilares e o sangue flui, enquanto na sístole o músculo contrai e aí faz uma compressão nos capilares e o sangue é drenado, basicamente, se eu entendi direito. Sim, vocês estão assim, tipo, no caminho certo. Existem dois fatores bastante importantes. Eu falei antes da pressão aórtica, mas esse fator também da compressão extravascular, que é tipo
quando o músculo, o miocárdio ventricular está contraindo, ele gera um efeito que acaba reduzindo o diâmetro, reduzindo o calibre momentaneamente das artérias coronárias. E isso restringe o fluxo coronariano. Por isso, vai se observar uma diferença bastante significativa de fluxo coronariano durante as fases de sístole e as fases de diástole. Quando eu falo para vocês observarem a pressão aórtica, é que, comparando os gráficos, vocês conseguem observar em qual fase exatamente está acontecendo, tipo, em qual fase do ciclo cardíaco está acontecendo essa variação do fluxo, porque o fluxo nas artérias coronarianas depende da pressão da aorta. Entendi, porque é da base da aorta que vai sair esse fluxo. Mas esse efeito de compressão, por causa da sístole ventricular, é bastante importante também e seria interessante que tivesse nas respostas de vocês. Mas é mais para pensar na variação da pressão na aorta, então. Então, as variações de pressão na aorta te ajudam a correlacionar o fluxo, as etapas do fluxo, tipo, de máximo e de mínimo do fluxo coronariano, com as fases específicas do ciclo cardíaco. Só que a pressão aórtica, ela não é o único fator. Essa coisa que vocês falaram da sístole ventricular, ela gera esse efeito de compressão que reduza o diâmetro das coronárias. Esse efeito vai diminuir a perfusão também, vai diminuir o fluxo sanguíneo e a perfusão nesse momento. Então, a variação mais expressiva do fluxo coronariano que você observa é essencialmente entre sístole e diástole. Na diástole, o fluxo sanguíneo nas coronárias vai estar de um jeito, e na sístole ele vai estar de outro. Justamente por causa da combinação da pressão na aorta e do momento da sístole ventricular. Lembra que a pressão na aorta, ela chega no seu máximo logo depois da sístole ventricular. Então, os efeitos estão correlacionados. Então quando a pressão está alta na aorta, aí por isso iria bombear para a coronária. Isso, deu para entender? Aí, tipo, você vai pensar, a pressão, em que fase do ciclo cardíaco a pressão na aorta chega ao seu máximo? Se vocês observarem aquele gráfico, relacionando as fases do ciclo com a pressão e o volume, principalmente olhando para o ventrículo esquerdo, vocês vão observar que a pressão aórtica chega ao seu máximo na fase de ejeção ventricular. Ou seja, já passou pela fase de sístole isovolumétrica, de contração isovolumétrica do miocárdio ventricular, e aí o miocárdio está ejetando esse sangue. Então, o miocárdio já está começando a perder esse volume de sangue que ele estava contendo antes. São eventos que se combinam para gerar essas alterações no fluxo coronário. Temos uma dúvida aqui, É correto afirmar que o volume diastólico final vai aumentar o volume sistólico, então aumentar o fluxo nas coronárias? Tá, pera, deixa eu pensar aqui. O volume diastólico vai aumentar o volume sistólico, aumentando o volume sistólico. Acredito que dê para dizer que sim, tipo, pensando nas definições e em como o volume diastólico afeta o volume sistólico final. Por quê? Se você tem mais sangue sendo ejetado pela aorta, você vai o volume, isso que é o volume sistólico, é o volume de sangue que é efetivamente ejetado pela aorta, é o volume de ejeção.
Se você tem um maior volume de ejeção, você também vai estar gerando uma pressão, mais alta naquela parte inicial da aorta, que é justamente onde se posicionam os ossos das artérias coronárias direita e esquerda. Gerando uma maior pressão na aorta, você vai estar aumentando também momentaneamente o fluxo coronário. Um negócio bacana para se pensar nisso é, tipo, como que o fluxo coronário é afetado, por exemplo, por taquicardia, situação em que sua frequência cardíaca está mais alta, e por bradicardia, que é a situação na qual a sua frequência cardíaca está mais baixa. As alterações na sístole e na diástole durante a taquicardia e a bradicardia expressam também essa relação de alteração do fluxo coronariano. Numa situação em que seu coração aumentou o volume sistólico, ele está expulsando mais sangue a cada vez, você vai ter um aumento da perfusão através do fluxo das coronárias. Porque o seu miocárdio precisa de um suporte, precisa de um aporte de oxigênio muitíssimo alto. Deu para entender? Beatriz disse, belezinha, obrigada. Então, tudo certo. Belezinha. Passa para 3? Ou não? Tem mais alguma pergunta? Não, só para confirmar na 2A, você falou para centrar nessa questão, então, de por que elas não conseguem se nutrir sozinhas, um pouco, tipo, para falar por que elas não conseguem se nutrir com o sangue que está dentro do coração, mas por esse caminho, assim. Então, isso era um negócio para essa dica, essa era mais uma dica para orientar a resposta de vocês mesmo. É tipo, partam para entender a importância de ter fluxo nas artérias coronárias. Imaginem a situação em que essas artérias coronárias estivessem ausentes. Como que seria? Existem alguns fatores. Se vocês procuram nos livros, vocês acham fácil. Existem alguns fatores que não permitem ou dificultam, pelo menos, dificultam bastante que o miocárdio, mesmo estando o miocárdio, todas as camadas do coração, na verdade, o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio, existem alguns fatores que dificultam, dificultam ou impedem, na verdade, que esses tecidos se nutram somente pelo contato com o sangue, que tá lá, tipo, mesmo, por exemplo, pensa no ventrículo, pensa no átrio, no átrio esquerdo. Tá chegando lá sangue. Sangue arterial rico em oxigênio. Por que o miocárdio não consegue pegar o oxigênio daquele sangue que está contido no átrio, naquele instante? Então, existem alguns fatores que dificultam esse processo. E as artérias coronárias, a importância delas é essencialmente essa. Elas vão cumprir o papel que o miocárdio não consegue fazer sozinho, que é se nutrir, entende? Era mais uma dica, eu espero não ter confundido vocês, era mais uma dica para vocês pensarem no porquê que as coronárias existem, antes de tudo. Não, obrigado, foi muito bom. É porque a pergunta até parecia um pouco evidente, né? Sendo que a resposta é, obviamente, nutrição e oxigenação. Você ter dado essa dica até ajuda a entender qual que era a dúvida, né? Que eu tinha na pergunta. Uhum. Eu espero não ter confundido ninguém, gente, não era a intenção. Querem fazer mais alguma pergunta, gente?
silêncio. Acho que a gente pode seguir para 3. Tem como dar zoom nesse bagulho? Então, gente, eu vou comentar um pouquinho a questão 3. Então, aqui na questão 3 a gente tem uma introdução, né, falando sobre transplante de coração e tudo mais. E ela é uma questão, assim, um pouco mais direta, eu acredito, né? Então, na primeira pergunta, né, na 3A, pede para explicar como é realizado o controle da frequência cardíaca pelo sistema nervoso autonômico. Então, pelo simpático e pelo parasimpático. A gente viu agora, né, acabou de ver no Kahoot, que a frequência cardíaca o local, né, que ela é regulada é lá no nó sinoatrial e no nó atrioventricular. Então, nessa questão, é importante detalhar a influência do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático nesses lugares, né? Então, detalhar o local que eles estão agindo, né? Já falei, atrioventricular e nó sinoatrial, por que que tá ali, né? Que tipo de célula que tem nesses lugares, que tipo de neurotransmissor vai ser secretado, para onde que esse neurotransmissor vai, qual que é o receptor dele, e depois todas as alterações intracelulares que ele vai desencadear e o efeito disso, né? Então é mais detalhado, mas também é mais direto, né, essa questão. Depois, na 3B, pede para comparar o valor de frequência cardíaca em duas situações, em repouso e em exercício, entre um indivíduo transplantado e um indivíduo não transplantado, né? Então, eu acho que para responder essa pergunta, o raciocínio que a gente tem que ter é pensar qual é a diferença no órgão, né, de uma pessoa transplantada para uma pessoa não transplantada. Então, a gente sabe que numa pessoa não transplantada, a gente tem toda essa inervação, né, do sistema nervoso autonômico nesses locais, que controlam a frequência cardíaca, e quando a pessoa ela é transplantada, o coração que ela recebe, ela vai perder essa inervação, né? Então, a gente não tem sistema nervoso autonômico controlando ou modulando, né, o funcionamento do nó sinoatrial e do nó atrioventricular. E aí, a partir disso, eu acho que é importante então, a gente pensar numa pessoa não transplantada, e primeiro na situação de repouso, né? O que predomina? É o sistema nervoso simpático ou parasimpático? E depois numa situação de exercício, né? Então pensar nessas duas situações que divisão do sistema nervoso autonômico predomina e que efeito que isso acarreta na ausência de inervação, né, nesses locais nesses locais do coração que regulam a frequência cardíaca. Não sei se vocês têm muita dúvida nessa questão, eu falei assim meio por cima, mas não sei, acho que se eu falar um pouco mais, talvez eu acabe dando a resposta aqui para vocês, mas é mais ou menos esse tipo de raciocínio que precisa ter para responder essa questão. Alguém tem alguma pergunta sobre a A ou sobre a B? A gente pode seguir, pessoal? Acho que podemos. Qualquer coisa podem mandar depois. Falando que a gente pode, vamos lá. Tá, gente, a questão 4, no início a gente teve até algumas dúvidas, né, quando ela lançou a prova para vocês. Algumas pessoas já vieram perguntar, talvez não entenderam bem a pergunta, então vamos lá. Ela pede para que vocês expliquem as principais alterações observadas no potencial elétrico nas células cardíacas ventriculares e as consequências fisiológicas disso. A primeira coisa que eu falo para vocês, assim, eu pesquisei essa questão para trazer ela para vocês, e os livros, eles não trazem tanto a questão da hipocalemia, né?
Então, seria mais vocês consultarem a literatura de artigos científicos mesmo, na internet. E nessa pegada eu fui, né, li alguns artigos sobre. Eu entendo que não é o assunto que a primeira vez que você tem contato não é tão claro. Então, assim, é uma resposta que exige um pouco mais. Mas o foco da pergunta é que vocês... para mim, foi mais fácil pensar no gráfico, né? No gráfico do potencial de ação, lá nas células cardíacas ventriculares, e entender a hipocalemia e o que alteraria, entendeu? A gente tem várias fases. Tem uma fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 e o repouso. Então, o que muda, né? Na hipocalemia? Pensa nas fases, entender, identificar essa mudança. Os artigos trazem isso, né? Muitos são os títulos dos artigos mesmo já falam, né? Já listam bem no início o que é cada uma, as alterações que causam. E aí, a primeira coisa seria identificar isso. Eu acho que trazer o gráfico na cabeça é muito importante para vocês entenderem isso melhor. E depois, as implicações fisiológicas disso. Então, não posso falar para vocês quais são as alterações e as implicações, mas vamos supor, eu tive uma variação na fase 1, uma variação na fase 3, não sei. O que isso causa, sabe? O coração, ele vai se comportar da mesma maneira, ou ele vai aumentar a frequência cardíaca, ou vai retardar, como que vai ser as contrações, entendeu? Seria falar dessas coisas, identificar. Eu acho que a maior dificuldade talvez seja identificar as variações, né, as alterações, na verdade, que acontecem no coração em decorrência da hipocalemia. E as consequências fisiológicas eu acho que é uma parte mais simples, que o mesmo artigo que traz um, o outro vem na sequência. Então, acho que não fica tão claro de início a gente identificar essas alterações. Mas depois que identifica, fica um pouco mais fácil. Mas eu sugiro que vocês dediquem um pouco mais de atenção a essa questão, que eu mesmo, quando fui pesquisar, eu tive que ler um pouco mais, dedicar um pouco mais de atenção a ela. Não é uma questão assim tão básica, né, que a gente pegaria, a aula propriamente dita já fala isso. É uma questão que exige um pouco mais de vocês, mas assim, nada impossível. Tá bom? Tiago, mas você acha que precisa só focar na questão do potencial de ação? Porque, como ela falou Como é, menina? Que arritmia? Pensei que talvez também tivesse que entrar um pouco nessa produção da arritmia, que tem a ver também com o potencial de ação, mas Sim, mas que aí já seria... tem Tá na outras pergunta também. causas. Focar no potencial de ação alterado pela hipocalemia. Com certeza ele está alterado, já ela está perguntando, é porque ele altera. E a arritmia já seria uma consequência, entendeu? Que é a segunda parte da pergunta. Tranquilo, Will? Mas só ligando com o potencial de ação, então. Porque tinha umas outras coisas também com a permeabilidade, né, que muda alguns outros canais, e aí demora mais na repolarização, enfim, e aí tinha isso como um dos possíveis causadores da arritmia, é melhor não se preocupar com isso e focar só Não na mudança do potencial de ação? é mais importante que você foque na mudança de potencial de ação, mas assim, você não vai perder nada por estar se excedendo, no sentido de que, tipo, você acha que o seu raciocínio, você consegue explicar melhor, listando todas as causas, tranquilo, você pode pôr, entendeu? Não se preocupa com isso, você não vai ser penalizado. Eu, pelo menos, assim, eu acho que eu exagerava um pouco quando eu fazia esses trabalhos, os nossos eram manuscritos, eu tinha resposta que davam inúmeras páginas, e nunca fui penalizado por isso, entendeu? Então, assim, se você acha que o seu raciocínio, né, para explicar o que foi perguntado, você precisa dar mais informações,
seja feliz e dê, entendeu? Tipo, não tô aqui pra limitar ninguém, não. Fica tranquilo. Se você já fez e colocou coisas a mais, eu acho interessante até que você coloque. Desde que você liste, né, as referências que você encontrou, porque dependendo de algumas informações, se elas forem discrepantes do que a gente tem costume de ver, é mais fácil de consultar e ver se tá tudo certo mesmo, entendeu? Beleza, valeu, Tim. Tranquilo, né? Mais alguém, gente? Eu falei que não achei tanto nos livros, a Laura falou que achou na Silverton. Eu vi lá, mas talvez eu li mais por cima, porque eu já estava com foco em ler artigos mesmo, mas eu não encontrei tudo que eu queria encontrar. Não sei se tá tudo lá, não. Mas eu posso checar e falo com vocês. Mais alguma coisa, pessoal? Podemos ir para 5? Acho que a gente pode seguir, então. Os meninos querem comentar? Digo, o B, que leram os artigos comigo. Alô? Você tá me Você quer ouvindo? falar? Estamos ouvindo, digo. Olá. Não queria acrescentar muita coisa, não. É tipo, só pra falar mesmo dos artigos que tem. Eles explicam muito bem as alterações que ocorrem numa hipocalemia ou numa hipercalemia e também as consequências no ciclo cardíaco, no eletrocardiograma. Então, se vocês puderem ler, vai ajudar bastante para essa questão. É isso mesmo. Tiagão, eu queria fazer um comentário sobre essa questão. Eu acho que, né, como você e o Williams comentaram, eu acho que talvez seja até uma boa, né, falar sobre as arritmias, né, o que essas alterações provocam. E eu estava pensando como eu escreveria a minha resposta, e eu acho que o que a professora quer, especialmente, né, é que a gente pontue as alterações eletrofisiológicas, assim, o que acontece com o potencial, a repolarização, despolarização. Então, eu acho que a gente pode pensar em cada passo da estimulação cardíaca, o que acontece. Então, na geração do potencial, nos nós, no marca-passo, na repolarização e na despolarização do átrio e do ventrículo. Acho que uma boa maneira de começar a pensar na resposta é imaginando e conectando as coisas para prever o que essa hipocalemia vai provocar em cada fase da estimulação cardíaca. E, eventualmente, essas alterações vão provocar as arritmias, como o William disse. Isso. A Andresa perguntou a respeito do eletrocardiograma, né, as alterações que a hipocalemia causaria. Eu acho interessantíssimo que vocês coloquem, porque na clínica, vocês vão ver um pouco mais para frente, na vida, porque eu vejo, porque eu estou fazendo um curso, enfim, mas as arritmias e alterações cardíacas, né, elas podem ser diagnosticadas direto no eletrocardiograma e a hipocalemia a gente consegue ver. Então, assim, não é nada muito grande. Quando vocês forem ler, vocês vão ver que é uma alteração bem visível. Não é uma coisa muito complexa, mas que é interessante que vocês coloquem, né? Não precisem estar muito a fundo nisso, porque a explicação vocês já estarão colocando, porque é aquela alteração do potencial, né? Visto aquilo que o Diego falou na hora do carro, que o eletrocardiograma ele vai mapear a atividade elétrica. Então, se a gente está tendo uma alteração nessa atividade elétrica, o eletrocardiograma ele vai ser alterado também. Então, é importante que vocês coloquem a principal, né, alteração que a gente pode ver no eletrocardiograma em decorrência da hipocalemia, sim. Obrigado por lembrar, Andresa. Galera, a gente já pode ir para 5? Pode sim. Manda ver. Essa questão, o enunciado dela tá bem claro.
o próprio enunciado já te direciona para o que a professora quer. Então, nesse caso, você tem um quadro de insuficiência cardíaca em que você tem uma diminuição da contratilidade ventricular, ou seja, uma diminuição da força ventricular. Aí você tem que pensar de uma forma sistêmica, o que isso vai gerar no organismo. Essa circulação, ela não vai estar adequada. E aí o que acontece, ele descreve como redução do volume sistólico, redução do débito cardíaco, retenção de fluido, edema periférico, etc e tal. Pensando nisso, como é que esses medicamentos digitálicos e diuréticos, eles vão conseguir reverter esse quadro? Quando vocês forem falar sobre os digitálicos, tentem focar a ação deles no coração e o efeito dos diuréticos na diurese mesmo. Qual seria a importância de uma diurese? Que nada mais é do que uma excreção. Como que o efeito desses medicamentos faria para reverter todo esse quadro? Então, tenta prestar atenção no enunciado, porque ele já dá uma boa base para vocês responderem a questão. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida também. Pelo que parece, a gente pode seguir, sim. Se alguém já quiser começar a comentar a 3, tá de boa. Eu posso fazer uma 5 rapidinho, por favor? Posso falar, gente? Claro, vai lá, Isa. Tá, rapidinho, é só uma coisa que a professora pediu para orientar vocês em relação aos diuréticos, é que existem vários diuréticos, e eles podem agir desde em hormônios, enzimas, até as bombas de íons. Mas tentem pensar nos diuréticos clássicos, naqueles que geralmente mexem com as bombas de íons. E não tentem aprofundar tanto, porque o que a professora ia querer é uma coisa mais sistêmica mesmo. É só isso mesmo, gente. Desculpa interromper um pouco. Não, tranquilo. Então, gente, na questão 6, eu acho que não vai ter muita dúvida em relação ao que está escrito, porque ela está bem simples, mas é mais para falar sobre a regulação do débito cardíaco e a regulação da pressão arterial, né? Então, eu acho que ela está bem simples. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar por aqui ou mandar pela WhatsApp. E é isso, porque se eu falar muito, eu vou acabar dando a resposta. Eu acho que não é esse o objetivo da monitoria, né? Olha, para mim essa foi uma das piores para responder. Achei que tinha muita coisa e a pergunta parece simples, mas também parece que pode querer muita coisa, entende? Eu não sei. Ficou enorme as minhas respostas e agora que você falou isso, eu tô com medo de não ser, ou enfim. Não, eu não disse isso. Eu disse que a pergunta é simples para entender, né? Não é igual aquela questão 2 que é difícil até para entender a pergunta. Mas eu acho que em relação à resposta, pode colocar bastante coisa, sim. Se estiver respondendo, não precisa economizar, não. Pode crer? Então, nessa primeira eu fiquei meio assim, mas eu acabei usando o Guyton para responder e o que eu falei foi sobre distensibilidade, capacitância das veias em comparação com as artérias e que elas acabam se transformando em reservatórios. Não sei se vai por aí a resposta ou se tem nada a ver. Não, vai por aí sim. É que, mano, eu não posso corrigir pra vocês, entende? Porque senão a Maria André vai ficar bem brava com a gente. Mas, véi, é por aí sim. Tá certo, mas eu não posso corrigir, saca? Mas tá certo o modo de pensar.
Beleza, obrigado. E também, na segunda, eu fiquei meio assim também, porque ela perde esses mecanismos compensatórios, né? E aí, o choque hipovolêmico tem os vários estágios e tal. Eu imagino que ela está perguntando no estágio que pode ser compensado, né? E aí eu queria saber se vale a pena aprofundar mais no que ela falou na aula, né? Que era dos barroreceptores. Eu fiquei pensando também. É porque também aí pode acabar entrando muito detalhe, mas é porque eu não sei o quanto ela quer, entende? Essa que é a dúvida. Quando eu vou falar da angiotensina, se vale a pena eu falar de alguma via que a angiotensina opera, ou se é só interessante falar que acontece essa regulação da angiotensina. E se também vale a pena, eu só citei, não sei se vale a pena entrar nos outros estágios, né, que não são compensados do choque hipovolêmico. Oi, Will, é a Lana aqui. Sobre essa questão, eu acho que o importante da gente pensar é que numa hemorragia a gente perde muito volume, né, de sangue. Então, pensar nos mecanismos mesmo que vão regular o volume. Lembrar que a pressão arterial tem 4 componentes lá, um deles é o volume. E quais são os mecanismos que a gente tem de regular esse volume para compensar essa hemorragia? Mas é simples, não precisa falar do grau de hemorragia, de nada disso. É só pensar nos mecanismos que a gente tem para regular o volume, que consequentemente regula a pressão arterial. Entendi, tipo, o que eu não sei é se ela vai querer que a gente explique, entre mais detalhadamente nesses mecanismos, ou se a gente só mostre eles. Por exemplo, os barroreceptores foi uma coisa que ela falou em aula, então eu imaginei que isso ela gostaria que a gente desenvolvesse melhor, mas tem alguns outros mecanismos que ela não se aprofundou tanto, aí eu não sabia se valia a pena descrever mais. Entendi. Eu acho que você pode citar sim, mas lembrar assim, por exemplo, você está falando bastante dos barorreceptores. Os barorreceptores estão envolvidos num controle neural, e o controle neural ele não é capaz de regular o volume sanguíneo. Por exemplo, lembrar, vai com o seu controle neural? Sim, que envolve os barorreceptores, mas não só. Só isso não é capaz de compensar uma hemorragia. Eu não posso falar mais do que isso, porque a gente acaba dando respostas sobre, mas é por aí. Assim. Não, total. É porque ela fala mecanismos da regulação da pressão arterial, né? E aí, tipo, eu sei que tem vários mecanismos, mas alguns mecanismos que você encontra nos livros, ela não entrou tanto na aula, e alguns outros mecanismos, não só de regulação de volume, mas de pressão mesmo, né? Enfim, um tá ligado com o outro, tanto faz. O que eu quero dizer é, alguns ela entrou mais, alguns ela entrou menos. Eu queria saber se vale a pena tentar explicar esses mecanismos, ou se você pode só, né, contar o que está acontecendo e boa. Ah, entendi. Eu acho que vale a pena, sim, você dar uma descrevida nos mecanismos que ela falou na aula. Pelo que eu lembro da Maria Andréia, ela gostava de respostas bem completas. Só que não adianta ficar colocando mecanismo que ela não falou na aula, porque se ela não falou na aula, não é muito importante agora. Então, foca mais no que foi dado na aula e, tipo, escreve tudo que você sentir no seu coração. Porque ela gosta de resposta bem completa. É que a gente não teve uma prova desse jeito, né? Nossas provas eram presenciais. Mas ela gosta de resposta completa. Então, se você achar que vai estar completando a sua resposta, você pode pôr sim. Entendi, valeu, Alana. Eu também, era Sabrina também. Mas tudo bem. Gente, mais uma questão, alguma dúvida sobre essa? Tá, sobre a questão 7, vamos falar então, ela também, eu acho que é uma das mais simples, assim, o enunciado está bem claro, está pedindo, é mais para pensar na ação da enzima conversora de angiotensina mesmo, lembrar qual é a função dela,
o substrato que ela converte em angiotensinadores, pensar o que a angiotensinadores causa e qual seria o sentido, então, de um fármaco que inibe a enzima conversora de angiotensina. É bem simples essa questão, dá uma pesquisadinha, mas se alguém tiver uma dúvida que não entendeu o que a questão está pedindo, é só mandar. A gente pode seguir, gente? Acho que sim. Ninguém respondeu nada. Pode. Podemos, vamos lá. Com silêncio mortal. Nossa, foi tenso esse silêncio, né? Foi um pouco. Fiquei até A Maria desconfortável. Luísa mandou uma dúvida no chat, gente. Tá. Perdoa. É sobre as referências, né? Ela perguntou um site. Exemplo, a Fiocruz tem problema em deixar só o link. O que vocês acham, gente? Eu, na minha opinião, não tem problema. Tem uma padronização para links de internet. Você tem que colocar o título da matéria, da página, vamos dizer assim. Daí você põe, tipo, disponível em, aí você põe o site, acesso em, aí o dia que você acessou. Se você procurar na internet, acho que vai estar mais explicadinho, mas eu acho que se for colocar uma referência, eu acho que ela gostaria que fosse patronizada. Eu reforçaria essa dica do Diogo. Vocês podem colocar as referências, como ela coloquem as referências desse jeitinho mais bonitinho. Dá trabalho, mas assim, tem algumas coisas que facilitam. É tudo muito igual, tipo, você tem que citar sempre. Como o Diogo falou, o nome do autor, se tiver explícito o nome do autor do texto. Se for um site de internet, você coloca disponível em. Tem alguns sites, por exemplo, dependendo de onde você busca artigo, que dá para, tipo, se vocês procurarem assim, no próprio site, do lado do link, tipo, dá para fazer download do artigo, tem algum item assim escrito, how to cite, se você está vendo no Science Direct, ou no Cielo, tem tipo, como citar, e aí se você clica naquilo, ele te dá vários modelinhos de citação que é só você copiar e colar. Pronto, joguei a dica. Sabe? Então, tipo, ele já te entrega pronto, sabe? Em alguns artigos do Cielo. Então, vai no modelinho bonitinho, que aí, tipo, pelo menos isso vai ser exigido de vocês daqui para frente. Então, pelo menos vocês já se acostumam a entregar dessa forma, sabe? Boa. Gente, pode falar então agora sobre a questão 8? Acho que sim, Tiene. Acho que pode sim, Ti. Tá bom, gente. Então, eu vou falar rapidinho. A questão 8, então, ela traz um tema muito atual, né? Que é o coronavírus. E relaciona muito com o tema que a gente teve da última monitoria,
que foi da parte de regulação da pressão arterial, né? Que a Alana explicou da função super importante da enzima conversora de angiotensina, que é a ECA, né? E aí ele fala um pouquinho sobre isso. E assim, gente, é claro que é importante vocês. A Maria Andrea, ela colocou uma referência no trabalho, né? Do, dessa questão. Ela colocou embaixo onde. Ah, não colocou. Ah, não, colocou sim aqui. A referência. Então vocês têm o artigo que é, né? Então já é uma dica. E só pelo enunciado dá para vocês deduzirem bastante coisa, tá bom? Então eu vou só retomar rapidinho os conceitos, tá? Do sistema renina-angiotensina, aldosterona, para ver o que faz mais sentido, então, para ver se quem tiver com dificuldade talvez possa iluminar aí a cabeça de vocês, tá? Então, só vamos lembrar que então a gente tem a produção de renina pelas células justaglomerulares, né? E a renina é uma enzima que vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1. E aí a angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2 pela ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, né? E essa angiotensina 2, então, ela é um superpotente vasoconstritor, né? Que vai, inclusive, aumentar a secreção de aldosterona, que vai promover a reabsorção de sódio, a reabsorção de água e tudo mais. Tudo isso vai culminar, então, no aumento da pressão arterial. Tá? Então, tudo isso aumenta a pressão arterial. Então, a gente associa, então, a ECA, essa enzima conversora de angiotensina, com o aumento da pressão arterial. Então, é por isso que muitos tratamentos antihipertensivos, nas pessoas que têm hipertensão arterial, tratam com medicamentos que procuram, então, reduzir a ação da enzima conversora de angiotensina, tá bom? O problema que o enunciado traz, então, é que pessoas que tratam a hipertensão arterial com esse tipo de medicamento, muitas vezes pode aumentar a expressão de ECA2. A ECA2 é uma enzima que é homóloga, ela é 60%, tipo, parecida, assim, com a ECA normal, né? E, enfim, ela se expressa principalmente na superfície de células epiteliais alveolares 2. O problema do aumento dessa expressão de ECA2 na superfície principalmente de células, eles falam das células do coração e dos rins, né? É que essa enzima ECA2, enzima conversora de angiotensina 2, ela também serve como porta de entrada para o coronavírus, para o SARS-CoV-2, tá bom? Então, ela pede essencialmente isso. Vocês relacionarem, então, as pessoas que usam esse tipo de medicamento para tratar a hipertensão arterial com os riscos, né, de uma infecção por SARS-CoV-2, tá bom? Veio uma dúvida aqui, peraí. A Anjo 2, depois de usada pela célula para fazer vasoconstrição, é degradada ou liberada novamente no líquido extracelular? Boa pergunta, não sei. Não sei mesmo. Se alguém souber, se a Lana souber, a Lana deu essa parte mais aprofundada semana passada. Eu não sei não responder, tá? Mas não faço ideia, não vou nem arriscar, vai que eu falo uma coisa errada. Tá bom? Mas eu posso procurar depois pra você, Igor, e eu te mando no grupo qualquer coisa, tá bom? Então, gente, em relação à questão 8, imagina, eu que agradeço. Então, gente, em relação à questão 8, é vocês associarem, então, esse aumento da expressão de ECA2, tá bom? Por causa das pessoas que tomam esse tipo de medicação, com a infecção pelo SARS-CoV-2, que é o coronavírus, tá bom? É essencialmente isso. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, pode perguntar agora, se alguém não tiver entendido alguma coisa. Tieme, eu tenho uma dúvida, assim. Pode falar. Primeiro, você acha que esse artigo é o suficiente para responder a pergunta ou seria interessante buscar outras fontes? Não, eu acho que Você Na acha... minha opinião, é. Uhum. Eu também achei que fosse o suficiente, mas eu também fiquei preocupado se você teria que falar a via intracelular afetada, ou isso não... Acha que Não, não é eu acho que necessário? vocês nem tiveram isso, né? Ela colocou um slide lá, mas ela nem colocou a referência do...
Mas ela comentou a Oi? ECA 2 com vocês? Acho que não. Então, acho que não tem que aprofundar muito nisso, não. Mas eu falo da Angiotensina 2. Da, Ah. de como ela promove vasoconstrição e Ah, não, tal. não, porque não é esse o foco da questão, né? Uhum, Ela pergunta, a última oração da pergunta do enunciado é assim: quais preocupações podem ser consideradas os pacientes que recebem esses medicamentos à infecção pelo SARS-CoV? Então, é basicamente você uhum, relacionar o medicamento com a infecção mesmo. Acho que não, assim, se você quiser, não tem problema nenhum, entendeu? Se você quiser falar sobre o mecanismo, né? Não, Mas, eu não queria não. então, também não vai Muito querer, não. obrigado. Então, mas eu E acho que isso seria também. suficiente. Se você, eu acho que para a resposta completa é importante você conceitualizar, né? Você explicar, então, basicamente o panorama geral assim primeiro, e depois você concluir a questão, dando um fechamento bem bonito, assim, e respondendo a questão dela, entendeu? Deixando bem claro, Uhum. assim, bem pontuado o que você quis dizer. E assim, o, o artigo, ele apresenta as duas hipóteses, né? Uma protetora e Sim. outra nociva. Aham. Mas parece que a pergunta está mais relacionada com a nociva, né? Até porque ela Sim. escreve preocupações e ela só coloca a foto da hipótese nociva. Isso Você mesmo. acha que é o suficiente trazer a hipótese nociva ou também ela, tipo, só não fez uma brincadeirinha assim, mas na verdade ela também gostaria que você trouxesse as preocupações ou as considerações da hipótese protetora? Olha, eu acho que assim, bom, ela realmente, o artigo realmente fala dessas duas hipóteses, né? Mas, no meu ver, assim, ela foca muito mais na resposta nociva, que é justamente a imagem que ela colocou, essa figura que ela colocou. Se você se sentir mais seguro e quiser também abordar um pouco a outra hipótese do artigo, você pode dar uma pincelada assim na resposta, mas nada muito aprofundado, porque eu não acho que é isso que ela quer. Mas se você se sentir mais seguro completando assim, eu acho que não tem problema nenhum também. Desde que você não se alongue muito nessa explicação, entendeu? Porque não é o foco da pergunta. Tá bom, muito obrigado, querida. Imagina, que agradeço. Gente, se alguém mais tiver alguma dúvida, pode perguntar pelo chat ou pelo microfone. Eu estou. Ah, tá. O Victor teve a mesma dúvida, né? Eu não tinha visto o chat. Então, Victor, foi a mesma coisa que eu falei, né, pro William, que o artigo apresenta essas duas coisas, pro Williams, eu falei, que o artigo apresenta essas duas hipóteses, mas né, eu pessoalmente acredito que ela esteja a pergunta esteja mais focada justamente na figura que ela colocou, que é que no caso a medicação, ela realmente traz danos, né? Porque ela é nociva, tá? É que ele fala, né? A hipótese um é que o sistema de angiotensina, não sei o quê, renina-angiotensina, a inibição desse sistema, ele é nocivo na Covid-19, tá? É aquela mesma coisa. Então, se você quiser se sentir mais seguro falando um pouquinho sobre a segunda hipótese, que é que não é nocivo, né, não faz nada demais, você pode pincelar, tá bom? Eu acho que não é muito interessante você se alongar muito nesse assunto. Justamente porque ela colocou uma figura, acho que já meio que orientando vocês, né? Mas se você se sentir mais seguro e quiser trazer isso para a questão, eu acho que não tem problema, desde que não seja muita explicação desnecessária, tá? Eu acho que é importante vocês formularem uma resposta organizada, objetiva e coesa. Não, e sem encheção de linguiça, tá bom? Imagina, eu que agradeço, gente, pela participação. Se alguém mais tiver alguma dúvida, somos todos ouvidos. Mais alguma coisa, pessoal? Ai, obrigada. Que amor. Gente, então,
acho que a gente finaliza FISE do primeiro semestre com vocês. É isso, A gente. gente espera que vocês tenham aproveitado, tenham entendido da maneira que deu. A gente entende que é bem diferente, assim, até que físico não é uma matéria que a gente vê tanto na prática, mas em cardio a gente tem uns momentos legais com eletrocardiograma e tal. Mas a gente tentou fazer as coisas fazerem mais sentido para vocês, entendeu? Essas monitorias, a gente, desde o início, a gente já tinha acesso, né, à prova de vocês, mas não era o foco que vocês só fizessem a prova, porque vocês podem pesquisar em qualquer lugar e responder. A gente espera que vocês tenham aprendido mesmo e tenha ficado alguma coisa de tudo que a gente falou, do que a Maria André falou. E, assim, uma das vantagens que vocês tiveram é que talvez, por ser AD, não tô falando que isso é bom em hipótese alguma, mas vocês tiveram a oportunidade de entrar mais nas coisas, né? Pesquisar mais a fundo, dedicar mais tempo a isso. Eu acho que foi uma coisa que a gente não teve em cardio, que eu, estudando, né, para montar para vocês as coisas, eu vi que, tipo, se eu tivesse tido esse tempo quando eu estava presente, talvez eu teria aproveitado melhor a disciplina, principalmente cardio. Então, a gente adorou que vocês ficaram aqui. Hoje tinha muita gente, quase 80 pessoas. Muito obrigado, vocês são perfeitos. Adoro vocês. Eu aproveito para reforçar aqui tudo que o Tio colocou, assim, é possível que, conversando com outros veteranos, vocês tenham, não sei se muitos de vocês chegaram a conversar antes com outros veteranos sobre cardio, mas as pessoas meio que têm, tipo, como a gente é um módulo que chega, é um módulo pesado que chega no final do semestre, que chega no final de um primeiro semestre que você não sabe o que você está fazendo da sua vida, você acabou de chegar na faculdade, é tudo muito confuso. É um módulo que eu sinto que a maioria das pessoas não consegue aproveitar como deveria. Falo isso tanto pela minha experiência como pelos relatos de outros colegas, de outros amigos meus mais próximos. Só que é uma matéria linda, é uma matéria que vai acompanhar vocês por toda a faculdade, porque esses conceitos que vocês estão aprendendo agora, muitos deles vocês vão precisar para entender depois. Agora vocês estão aprendendo como funciona o sistema normal, mas logo vocês vão estar vendo já os tipos de doenças que acontecem, por exemplo, quando dá ruim nas valvas cardíacas, o que acontece quando dá isquemia no coração. Vai valer a pena, gente. O esforço que vocês estão colocando agora vai valer muito a pena lá na frente, porque vocês estão já colocando o bloquinho vocês ao longo da graduação. Então, muito, muito obrigada por todos que vieram nas monitorias, não só hoje, mas em todos os dias. Obrigada por aguentar a gente falando tanto. E é isso, contem com a gente, tipo, quando precisarem, só mandar mensagem. Valeu, pessoal, tamo junto. Obrigada por se inscreverem no meu canal. Se vocês quiserem, vocês podem se desinscrever agora. mas obrigada aí. Tamo com muitos inscritos. Babi, a promessa da camiseta do Zilda ainda vale? Sim, mas tem que é difícil colecionar os stickers, mas vale. Anunciem aí, galera. Quem conseguir juntar todos os stickers da Babi... Não, são 20 só, todos é muito difícil. São só 20, gente. Tá, beleza, então, ela baixou ainda, hein? Quem conseguir juntar 20 stickers da Babi... vai conseguir mandar esses stickers para ela, comprovando que conseguiu mesmo, vai ganhar uma camiseta do Zilda, e a camiseta do Zilda é muito bonita, viu, gente? Nossa, é bonita pra caramba, é a camiseta mais bonita que tem nessa Unicamp. Pra você que tá no canal da Babi aqui até agora, escutando a gente agradecer, um beijo pra você, porque a gente tá gravando até agora. É só isso que eu queria. É verdade, né? Obrigada aí, muito obrigada, minha gente. Não se inscreve, você de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações, que dá um a Babi like com aí. certeza vai usar o cachorro dela para ganhar likes agora, porque já não tem mais monitoria. Com certeza absoluta, já tô pensando o que fazer. Vou interromper a gravação.